Satisfação a todos. Estamos mais uma vez, satisfação é nossa de estarmos mais uma vez juntos no Fórum de Negócios Exponenciais. Empresas, negócios, informações de mercado que nos trazem sempre as oportunidades e os detalhes que possam fazer a diferença no nosso negócio em um ambiente ainda econômico turbulento, por mais que nós tenhamos aí nos últimos dias recebido a notícia de um PIB satisfatório, mas que no caso do Brasil, que tem um histórico de crise, problemas econômicos, instabilidades e oscilações, praticamente desde o descobrimento pelo Cabral. É uma satisfação imensa recebê-los, cada um de vocês, aqui no Sócio no Negócio. Sócio no Negócio é um fórum de empresários, empresas, negócios, de atualidades que venha degustar e principalmente decifrar alguns recados de mercado, alguns recados de tendência, para que você, na sua empresa, na sua profissão, na sua lida do dia a dia, possa ter algum ganho a mais, ter uma vantagem numa informação e sair à frente do seu concorrente, à frente do seu dia anterior, né? Que a nossa disputa é sempre de sermos melhores do que nós mesmos no dia anterior e, com isso, sermos melhor do que a nossa concorrência. Hoje é um dia especial porque recebemos aqui parceiros. A empresa parceira SWS Bank e a SEG Consultoria, na verdade, estão no conjunto do SWS Bank, na atuação no mercado, na atuação financeira de suporte às empresas no crédito e no financiamento. A grata satisfação de receber grandes amigos de longa data, como Edson Hilton Salomão, que tem aí a formação na área de contabilidade, trajetória imensa na assessoria de empresas, na atuação junto a instituições grandes e fortíssimas de mercado, como o segmento da indústria, o segmento de comércio e o segmento também aí de suporte às empresas na parte financeira, de reestruturação, de recuperação de empresas. Por outro lado, não menos complementar a importância do nosso grande amigo Cláudio, da SEG Consultoria. O Salomão fala do Alto Tietê, fala da capital de São Paulo, praticamente. E o nosso querido Cláudio Barros fala do sul de Minas e interior de São Paulo, onde também presta esse suporte financeiro, esse suporte de assessoria à empresa. Nessa apresentação, que aí o Cláudio, na formação de economia e administração, e o próprio Salomão, com a sua formação na área de contábil e ampla experiência no suporte empresarial, nós trazemos já nessa apresentação a atual conjuntura econômica, a questão de liquidez da economia, a questão do capital de giro para essas empresas, essa estruturação tão importante que se faz presente na rotina das empresas. Cláudio e Salomão, o que falar nos 3 anos de SWS, porque essa live surgiu com o intuito de trazer essa comemoração de 3 anos no êxito de suporte às empresas e na conjuntura que temos hoje, econômica, na questão de liquidez das empresas frente às oscilações de mercado e até mesmo a esse crescimento do PIB, que Deus sabe até quando nós teremos esse crescimento. Pois não, Salomão, pois não, Cláudio, sejam bem-vindos. Pois não, Salomão, quais são aí os cenários para as empresas nesse momento econômico? Pois não, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cláudio. Primeiramente, obrigado pela oportunidade que você está nos dando. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Nós já temos mais 2 vídeos gravados lá 2 anos atrás. As coisas evoluem, né? E eu fico lisonjeado de ter essa oportunidade proposta por você novamente. Obrigado pelos elogios, pela apresentação. É um prazer levar informações
ao nosso público-alvo, que são empresas, empreendedores, pequeno, médio, grande. A nossa linguagem ela é ela é bem aberta, atendendo o interesse de todos os níveis. Nós temos quando fundamos o SWS Bank, tínhamos como objetivo atender empresas que estavam em dificuldade, com uma linguagem diferente do que o mercado oferece. Por que o mercado financeiro oferece? Por que isso? O sistema financeiro é um sistema brasileiro, é um sistema viciado, né, em oportunidades, em jargões, em mecanismos que acabam levando o empresário, primeiro, a não entender como ele utiliza essa ferramenta, no primeiro momento. No segundo momento, quando ele está devidamente atolado nessas armadilhas, ele também não consegue sair. E o sistema financeiro não tem aquela escada para que ele venha a galgar passos largos e encontrar um mar mais tranquilo. Então, o propósito da criação do SWS Bank foi exatamente essa. Nós temos um corpo hoje de profissionais que nos dão suporte no país inteiro e em alguns outros países, com o objetivo, ou melhor, com a formação técnica de consultoria, de assistência. Nosso grupo, nós temos engenheiros, nós temos contadores, nós temos administradores, nós temos gestores, nós temos economistas, que, além de oferecer os nossos produtos, apresentar os nossos produtos como solução, eles também auxiliam no atendimento desses clientes, levando a eles soluções e caminhos que retornam nos trilhos para o desenvolvimento pleno do seu negócio. Então, criamos uma ferramenta diferente. Tanto é que a nossa proposta não é uma proposta de atendimento em massa. Nós não queremos uma quantidade grande de clientes. Nós queremos poucos clientes e que esses clientes sejam atendidos de forma muito especial. Então, temos como missão, né, o atendimento olho no olho, essa nossa ferramenta de funcionamento. Na nossa trajetória, diversos produtos foram implantados, inclusive depois da nossa última apresentação, o SWS Bank cresceu muito em qualidade, no sentido de termos mais agentes operando, atendermos novos nichos de mercado e também com parcerias sólidas. Nesse momento, inclusive, que nós encontramos e começamos a trabalhar de forma muito intensiva com a SEG Consultoria, através do Cláudio. E essa parceria tem dado muito certo, é uma parceria que nós levamos sempre a verdade, sempre as condições adequadas para que as empresas venham a ter as suas soluções. Não fazemos milagres, então nosso atendimento é muito sólido, muito verdadeiro, e o cliente percebe isso, né? Ele percebe que nós somos um caminho para que ele alce os seus resultados. Nesse sentido, eu gostaria que o Cláudio colocasse para a gente, dentro do seu histórico de crédito, que já são mais de 28 anos, né, de trabalho nesse sentido, nos apresentasse aí os seus desafios, né, no sentido do crédito, os tipos de produtos que a gente tem como, juntos, levar isso ao nosso consumidor. Perfeito, bom dia a todos. Muito obrigado, Marcelo, por mais essa oportunidade que vem nos dando, tá? Bom dia, Edson. É sempre um prazer estar com vocês. E realmente a nossa briga já vem há 28 anos no mercado nacional e internacional, na área específica de captação de recursos. O Brasil, ele sempre foi um berço de oportunidades e nunca vai deixar de ser. Pode ir ter crise, não ter crise, ter problema político, não ter problema político, o Brasil é sempre um país de oportunidade. A gente que trata com pessoas do mundo todo, tem sempre o que se fala, mas a vontade de vir para o Brasil sempre é grande, porque aqui
tem oportunidade é que está em franca expansão. Linhas de créditos, ora a parte governamental, principalmente, tem hora que para, tem hora que não para, por questão de ajuste, mas sempre existe. Né? Existem várias feiras de negócio, feiras de agro, feiras de negócio também e tudo mais, e várias linhas governamentais estão sempre presentes, fomentando o desenvolvimento. Essa questão de política, pelo menos, não influi no crescimento do país com relação a crédito. Mas, se aparece algum tipo de obstáculo, a gente busca soluções fora do país também. O nosso trabalho é justamente esse, buscar recurso. Então, a gente trabalha com vários segmentos no mercado, conforme eu falei, mundial, em que nós apresentamos soluções cabíveis e personalizadas para cada um. Então, todo o processo nasce numa primeira conversa e tudo mais, e ela vai se desenvolvendo até chegar na efetiva contratação para a efetivação do crédito. Diferente de outras empresas no mesmo segmento, no que se tange a questão de captação de recursos, trabalhamos todos no success fee, no sucesso da operação. A gente só recebe quando se tem o êxito da operação propriamente dito, que é um dos diferenciais nossos, porque quando a gente acredita no nosso parceiro, no nosso cliente, a gente trabalha para que o negócio aconteça. Isso, com a graça de Deus, a SEG Consultoria está no mercado desde 78, tá? Começou com meu pai, que é engenheiro mecânico, que veio desenvolvendo várias linhas de consultoria na área dele de desenvolvimento de mercado. Ele granelizou o café no Brasil, daí foi para o mundo. Tem várias patentes aí e tudo mais. É o professor pardal da família. E há 28 anos eu estou à frente da empresa, direcionando para a linha de crédito e consultoria empresarial também. A gente vem trabalhando muito com capital de giro para as empresas e tendo um grande diferencial com relação a prazos e condições. Hoje, um empresário chega num banco comercial, de rua, solicitando um capital de giro, ele vai ter que dar um imóvel de garantia, o capital de giro dele vai custar de 3% a 4% ao mês, vai ter um prazo de até 48 meses para pagar, e o imóvel dele vai ser normalmente avaliado na venda forçada e vai ser liberado 50% para ele disso só. Ou seja, nunca vai atender ele 100%. Nós temos linhas de crédito, a qual nós pegamos também um imóvel de garantia. O prazo de pagamento chega até em 120 a 180 meses, com juros que variam de 1% a 2,5% ao mês. Então, de fato, nós temos soluções. A grande linha nossa com relação a um capital de giro estruturado, com imóvel de garantias e tudo mais, vem sendo muito bem alcançado e atendendo vários segmentos do mercado. Na questão de estruturação de projeto, que a gente fala tanto de linhas governamentais como de linhas internacionais, nós conseguimos atender projetos de toda e qualquer monta, e na mais absoluta transparência, que é o que nos rege a verdade e a lei de fato, Perfeito, Cláudio. Nessa exposição dos senhores, quanto a capital, a acessibilidade às linhas de crédito, financiamento, enfim, toda a operação financeira, nós temos uma chamada que foi a chamada para esse nosso encontro, quanto a oportunidades de financiamento a juros e períodos.
A pergunta que eu coloco aqui já de início dessa nossa apresentação e tudo que possam já ter falado, né, nas vossas apresentações, quanto às linhas de crédito oferecidas pela plataforma com juros reduzidos, quais são os requisitos, os critérios a serem atendidos, cada um, logicamente, possa ter uma especificidade pontual, característica, até mesmo quanto ao segmento da empresa, mas, de um modo geral, quanto à carência, o período, né, de pagamento, de início de pagamento desse financiamento, desse crédito, ou até mesmo a taxa de juros, que muito se tem falado no Brasil quanto à taxa de juros, quais são esses critérios e quais são as linhas que possam ter nessa busca do capital internacional e capital nacional para as empresas aqui brasileiras? Pois não. Eu posso falar, Cláudio? Só fazer uma introdução com relação ao comportamento empreendedor. Marcelo, nós temos dentro do segmento do crédito, dois grupos. Nós temos o grupo do empresário desorganizado, em que ele não tem ciência, não conhece efetivamente as finanças do seu negócio. O que ele sabe é que está faltando dinheiro, que ele precisa de dinheiro. E empreendedor tem sempre boas ideias, ele vive a sua empresa, ele vive a sua atividade, ele vive o seu setor, e sempre ele precisa de dinheiro. O que acontece é que existem o grupo do dinheiro rápido para apagar incêndio, existe o grupo do dinheiro de fomento e de investimento. O que nós encontramos no mercado, isso não é agora, eu acho que com 28 anos de trabalho também sempre encontrou, empresas prontas para o crédito. Essa que é a grande questão. Então, se ela não está pronta para o crédito, quando nós dissemos pronta, de ter números, de ter documentos oficiais, de estar com o nome limpo, de não dever os seus impostos, enfim, ter uma gestão ilibada, registrada e indiscutivelmente verdadeira. Quando o empresário ele detém dessas informações, ele passa a ter um crédito provisionado, onde ele vai atrás de recursos, através das instituições financeiras, sem pressa, para atender um objetivo específico. Agora, quando ele precisa de dinheiro pelo dinheiro, sem saber necessariamente quanto ele precisa, ele começa a cair em armadilhas de crédito emergencial, de crédito pronta entrega. Esse crédito pronta entrega, ele efetivamente é muito caro. E quando ele é muito caro, os bancos querem que ele volte rapidamente para as suas instituições. Então, os prazos são reduzidos e as taxas são muito caras. A exemplo, nós podemos considerar aí o cheque especial. Santander hoje cobra 15% ao mês. E ele propõe para você trocar essa dívida por uma outra, de 7% ao mês. E você assina um contrato de financiamento lá para pagar em 3 anos. Ambas as opções são muito ruins. O empresário que se submete a esse tipo de proposta é uma empresa que está descontrolada, é uma empresa que não sabe o dia de amanhã. Aí nós temos um outro grupo, que é o grupo do crédito estruturado, do crédito para investimento. Aí nós temos no Brasil as instituições de fomento. Temos o BNDES como matriz principal e temos uma série de instituições financeiras para atender essa demanda do BNDES, que é um Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, nessa condição, aí nós temos juros baixos, em prazos consideravelmente longos, né, comparado à realidade das demais instituições, e com regras definidas, tanto de juros, da remuneração do próprio BNDES, quanto as taxas de correções e também a remuneração do banco parceiro. A regra é muito clara. Né? Obviamente que para se conseguir esse recurso, a sua empresa ela tem que estar devidamente pronta para fazer a recepção dessas exigências.
E se ela não consegue atender os requisitos, obviamente que esse recurso barato, subsidiado e com objetivo social, ele não será alcançado, né? Aí, dentro desse grupo de fomento, nós temos também muitas, mas muitas mesmo, empresas de investimento, fundos de investimento, espalhados pelo mundo afora, onde essas instituições que têm o seu objetivo próprio, né, de reduzir impostos através de investimentos externos, isso é uma questão muito importante de colocarmos, porque as pessoas às vezes duvidam por que um fundo internacional empresta dinheiro de 2% a 5% ao ano. Por que um fundo internacional apresenta um prazo de pagamento de 15 anos? Né? Por que o fundo internacional não aceita as minhas garantias reais, as minhas fazendas, os meus prédios, como garantia na operação? Isso são mecanismos que é de desconhecimento do mercado interno e que também não é apresentado pelas instituições financeiras locais. Então, essa característica de atender esses nichos e preparar esse empreendedor para o negócio é o ponto alto do atendimento do SWS Bank. Então, quando o cliente traz uma necessidade dele, a nível de investimento, a nível de estruturação, a nível de conquista de novos mercados, a nível até de uma ideia, nós também atendemos startup, nós pegamos esse propósito, colocamos dentro de uma mesa, em cima de uma mesa, e analisamos os pontos fortes e fracos dessa empresa e o que ela precisa ter, o que ela precisa providenciar para que venha a atingir o alvo do objetivo de ter um juros menor, um prazo de pagamento melhor e carências, caso seja a necessidade da aplicação do recurso. Então, veja que dentro desse universo de crédito existe dinheiro de toda forma, existe dinheiro para atender toda necessidade, dinheiro de todos os lugares, né? É que o conhecimento e o atendimento do sistema financeiro para esse tipo de negócio, hoje é quase que ínfimo. Nós temos, por exemplo, empresas de grande porte que não sabem como acessa os recursos externos. Né? Nós estamos tratando com uma construtora de renome, de grande escala, e que até hoje não se aventurou em buscar recursos externos, mesmo com as condições muito diferentes da realidade brasileira. Então, só para fechar essa consideração, que eu vou passar a palavra para o Cláudio, esses tipos de empreendedores e esses tipos de necessidades, ele tem solução. Né? Às vezes o empresário está naquele mundo veloz de cobrir, vender o almoço para garantir a janta, obviamente que ele precisa de capital de giro, obviamente que ele precisa de recursos. Só que se ele não estruturar essa captação, fazer os proventos e as ferramentas necessárias para apresentar que o investimento e o risco será o investimento será melhor e o risco será reduzido, a instituição financeira vai oferecer para ele o dinheiro mais caro. Sempre. Tá? Pois não, Cláudio. Fique à vontade. Com relação à quantidade de linhas de crédito, pessoal, é o seguinte, não existe um número exato, porque a linha nasce conforme a necessidade levantada dentro da nossa consultoria. Tá? Muitas das vezes, às vezes, acaba incorporando 2, 3 ou 4 linhas de crédito em um projeto só. Tá? Então, juros se baseiam, se variam demais dentro de uma operação. Mas é lógico que a gente busca sempre o mais barato e o mais interessante para o nosso cliente. Para que vocês tenham uma ideia, uma instituição famosa no Brasil, né, na linha de crédito, o juros anual dela
chega a zero, em alguma das linhas, 0,95 ao ano, mais TLP. Tá? Então, são juros super favoráveis e que, diferente do que se existia antigamente, principalmente nessa instituição grande, que, por questões óbvias, não pode ser mencionada, existia juros anuais de 2% a 3%. Por conta do mercado e das necessidades das quais foram ocorrendo e acontecendo, questões de crédito mesmo, esses juros e as condições foram adequadas seguindo o cenário. Então, existe uma variância, uma variável muito grande com relação a juros. Conforme Salomão mencionou agora há pouco, o crédito internacional ele também varia, mas existem créditos internacionais que podem ser de 1% até 5%, 6% ao ano. Tá? Então, a questão daquele famoso fundo perdido existe também tanto lá fora como aqui dentro. A única questão é estruturar um fundo desse. Porque todo mundo quer dinheiro de graça, né? É óbvio. Mas dentro da necessidade e dentro da oportunidade, conforme o Salomão falou agora há pouco, a estruturação empresarial em documento, em se falar da empresa, em se ter empresa e tudo mais, acaba havendo uma necessidade de se fazer uma consultoria estrutural antes, tornar essa empresa uma empresa interessante ao mercado financeiro, da linha, vai ser muito variável mesmo. Eu estou travando aqui para falar porque deu uma travada aqui na imagem também, eu não sei se eu estou falando para alguém ou não. E tá falando, sim. então não tem muito. Não tem, tá. Então, existem várias linhas, viu, Marcelo? Várias linhas de crédito, e que é avaliado conforme a nossa análise. Entendeu? Ótimo. Ótimo, Cláudio. Ótimo, Salomão. Nessa visão, como vocês passaram, de acessibilidade, de condições, características e até afinidades para que possam os critérios serem atendidos pelas empresas demandantes pelo financiamento pelo crédito, eu vou especificar aqui um pouco mais para que os senhores possam apresentar aqui quanto ao SWS as linhas que a instituição possa passar. Projetos sustentáveis e de médio e longo prazo. Essas oportunidades, como setores do agronegócio, ainda mais na questão climática que nós estamos passando agora, de seca, de uma situação um pouco mais restritiva às condições climáticas, o agronegócio tem esse atendimento, a parte da indústria e do comércio, quanto ao capital de giro, o que muito tem se falado também de aspectos sustentáveis, de projetos especiais, sejam eles fotovoltaicos, sejam eles de crédito de carbono, que ouvimos muito no mercado hoje. O que os senhores, no SWS, mais especificamente ao agronegócio, indústria e comércio, poderiam destacar para a empresa, o empreendedor, aquele que está ávido e precisando, né, uma necessidade de um capital de giro? Quais são as linhas hoje destacadas que os senhores trabalham? Boa pergunta, Marcelo. Como eu havia dito, nós temos dois grupos, né? Temos o grupo de necessidade imediata e temos o grupo que busca investimento de longo prazo. No tocante ao mercado interno, quando nós pensamos em capital de giro para atendimento
de necessidade urgente do empreendedor, podemos dizer que alcançar esse objetivo, além do relacionamento bancário que ele já tem, é muito difícil. É muito difícil pelos seguintes aspectos. Primeiro, o endividamento dele já está alto, né? Começando por essa consideração. Segundo, parte dos recebíveis dele já estão comprometidos. Muitos dos bens dele já estão alocados em financiamentos emergenciais, tá? De capital de giro. E pelas condições econômicas que nós vivemos hoje, pense que o governo é um concorrente do empresário no mercado de crédito. Em 12 meses, temos um gasto superior em mais de R$1 trilhão. De onde saiu esse dinheiro? Do mercado de crédito interno, que o governo não pode emitir dinheiro, né? Então, quando ele toma esse recurso, que obviamente é emprestado para ele, porque ele é o pagador, né? Vai faltar recursos para atender essa necessidade imediata desse empreendedor. Faltando recursos, nós entramos na lei da oferta e da procura, que vale também para o sistema financeiro. Quanto menos dinheiro no mercado, mais caro fica. Quanto mais risco há numa transação por conta da situação econômica que essa empresa se encontra, mais caro vai ficar o dinheiro para ele, se ele conseguir, né? Aí nós tivemos um comportamento muito atípico desde julho do ano passado, com uma fuga de fundos de investimento. Esses fundos corriam riscos que os bancos tradicionais não queriam correr. Por quê? Porque eles tinham outro propósito. O recurso vinha de fora do país, o objetivo era reduzir a carga tributária do país de origem. Então, eles podiam arriscar mais, considerando, sim, uma taxa de juros um pouco maior do que os bancos tradicionais ofertavam. Então, eles corriam mais riscos em antecipar recebíveis de cartão de crédito, antecipar contratos, financiar veículos, refinanciar veículos usados, refinanciar imóveis, né? Então, eles corriam mais riscos nesse sentido. Que hoje, a postura hoje do mercado financeiro é que esses riscos estão sendo negados. Então, nós financiávamos até 90% de um carro usado, hoje não financia mais. Nós financiávamos até 90%, refinanciávamos até 90% de um imóvel, hoje não financia mais. A taxa de juros, que era de 1,1, 1,2, hoje está em mais de 3%. Né? A taxa imobiliária, que era 0,7, 0,75, hoje está em 1,40. Então, tudo isso mudou nesse cenário. Existe crédito? Existe, se ele estiver disposto a pagar mais de 3% ao mês, se ele estiver disposto a pagar mais de 1,4% ao mês para fazer o refinanciamento imobiliário, essa condição será dada a ele com determinadas restrições. Então, esse grupo que tem essa necessidade urgente não é o nosso propósito de atendimento ao mercado. Nós não temos produtos e nem disposição para atender o empresário que necessita urgentemente desse tipo de produto. Nós temos uma condição de atendimento voltada para o empresário que quer sair desse ciclo. Ele quer buscar o recurso mais barato, ele quer buscar o recurso com prazo mais longo, ele quer fazer com que o negócio dele saia desse ciclo viciado e entre no ciclo virtuoso, onde nós vamos potencializar ele documentalmente, estruturalmente, contabilmente, economicamente e até nas condições fiscais, se o propósito dele for captar recurso público, né? Caso ele já esteja nessa situação dentro do mercado interno, mas as condições atuais de taxa de juros e exigibilidade não atenda o propósito dele de custo financeiro, aí nós vamos prepará-lo para fazer a captação externa.
Então, que é uma outra realidade, é um outro nível de exigência para tornar essa empresa elegível ao crédito. Por quê? Quando nós tratamos do mercado doméstico, o sistema financeiro tem estudo de todos os setores econômicos de todas as regiões do país. Quando nós vamos levar essa empresa para captar o recurso fora do país, nós temos que mostrar para esse investidor quem é essa empresa, quem é o país que ele está investindo, quem é a região que ele está investindo e quais são as potencialidades tanto do negócio quanto da perspectiva de retorno no longo prazo. Então, vem o trabalho da consultoria do Cláudio, trazendo essa empresa para uma realidade internacional. No que diz respeito aos setores que podem ser investidos e captados recursos para esse objetivo, não é só agronegócio, não é só energia limpa. Existem diversas atividades inovadoras e atividades pujantes dentro do mercado brasileiro, e inclusive nós temos grandes atividades em território nacional com capacidade de atender o mercado externo. Às vezes a gente pensa assim, a gente pensa muito nas empresas externas que montam filiais aqui explorando o nosso mercado de 212 milhões de consumidores. Mas nós temos atividades brasileiras com capacidade, com estrutura, com negócios tão bons quanto os externos e com a capacidade de atender o mercado externo também. Quando a gente começa a trabalhar com o mercado de crédito, a gente conhece tanta coisa, mas tanta coisa, tantos projetos, tantos negócios, né, que nós não imaginávamos que ele funcionaria dessa forma. Nós temos atividades tecnológicas criadas no Brasil com filiais nos Estados Unidos. Normalmente a gente vê a condição inversa, empresas americanas com filiais no Brasil. Não, nós também temos atividades tecnológicas brasileiras que estão explorando o mercado americano. Né? Então, pense comigo que quando a gente entra na discussão do crédito, é um universo muito amplo. E quando nós entramos no universo, na discussão do empresário, do empreendedor e do crédito que ele precisa, aí nós temos as limitações. E o objetivo do SWS Bank e da SEG Consultoria é fazer com que essas limitações elas sejam dissipadas e traga esse empreendedor para a sua apresentação junto ao crédito, de forma a mostrar para quem vai aplicar o recurso que o risco é extremamente reduzido. Concorda, Cláudio? Está sem som, Cláudio. Está sem som, Cláudio. Cláudio? Cláudio, me ouve? Não conseguiu reativar, Cláudio? Agora sim. Oi, desculpa. Tá. Não, eu concordo plenamente, Salomão. A questão da estruturação da empresa com relação ao seu cadastro, ao seu histórico e tudo mais, do teu passado, presente e futuro, depende muito da verdade a qual ela nos transmite, que, como eu citei, não sei se não ouviram, nós somos como advogados.
Nós somos os únicos que têm que ter a ciência da verdade verdadeira e temos que acreditar na verdade mentirosa do empresário, adequá-la dentro do cenário correto para que possamos buscar a melhor solução para ele. Nesses 28 anos meu de carreira na área de captação de recursos, já apareceu vários, da mesma forma que na área nossa de captação existem os picareta, existem os clientes que também querem fazer picaretagem e sempre dizem às vezes, olha, eu quero levantar o dinheiro, mas eu não quero pagar. Esse tipo de cliente já não cabe dentro da estrutura da nossa companhia, né? Porque nós temos renome, com a graça de Deus, estamos no mercado já há mais de 40 anos, então a gente não pode admitir questões parecidas. Recentemente recebemos uma documentação de um cliente, onde que se demonstrou um faturamento muito bom no ano que se passou, e quando fomos fazer um levantamento junto ao sistema fiscal, né, da Receita Federal do Brasil, né, no MECAC, constatamos que era 10% do valor que ele nos declarou, ou seja, o famoso engordar imposto, engordar faturamento, esse tipo de coisa, para nós não serve. Entendeu? A verdade tem que estar sempre reinando. Olha, mas como que eu vou conseguir um crédito muito superior ao meu faturamento? Isso vai depender do projeto a qual a gente vai fazer. Isso é factível. Nós conseguimos levantar crédito para startups, para empresas que estão nascendo, que não têm faturamento do ano passado, retrasado ou nenhum. Então, é tudo questão de se chegar, falar e apresentar a verdade verdadeira. Então, a empresa elegível para uma captação de crédito é uma empresa que venha a nos apresentar a verdade. Essa empresa é uma empresa elegível. Ela deve imposto, ela está no Serasa, ela não sei o quê. Isso a gente vai tratar tudo dentro das soluções as quais nós vamos apresentar para essa empresa. Então, muitas das vezes a pessoa, eu não vou atrás de crédito porque eu estou com o nome sujo. Vem conversar com a gente, vamos ver o que a gente consegue adequar dentro das operações. Porque, às vezes, o projeto dela, da empresa dela, que pode ser um projeto revolucionário, vai solucionar o problema dela e de outros. Então, existem fundos que, sim, acreditam no empresário, acreditam numa estruturação, num plano de negócio estruturado e vai emprestar dinheiro para ele para que o negócio aconteça. Existem linhas a quais tem o formato de load, que é a parte de captação de crédito, empréstimo propriamente dito, como tem os JV, que são os joint ventures, tanto no Brasil como fora, onde que o fundo ou o empresário aqui, ele entra de sócio dentro nasce a famosa joint venture, ele investe na empresa, tem uma fatia da empresa e acontece o sonho que se achava impossível do empresário. Tá? Então, não fazemos milagre. Sonho, como diz o Salomão em várias reuniões, é na padaria, mas passa para a gente antes. Vamos ver e a gente vai saber se o sonho de fato é o da padaria ou não. Mas que nos apresente. Tá? Então, Marcelo, não existe a empresa certa ou a empresa correta. Se falarmos em linhas de crédito nacional, é óbvio que a empresa tem que estar com a certidão negativa, com efeito positivo, ela tem que ter parcelamento de imposto, conforme eu disse, não pode estar nos órgãos de defesa do consumidor e assim sucessivamente, mas não se amedrontem. Nós conseguimos dar a solução para o cliente, desde que nos passe a verdade. Né, Salomão? Isso aí. Exatamente.
Está sem som, Marcelo. Agora sim. Perdão. Eu estava falando aí quando eu inadvertidamente deixei fechado. Eu estava falando do seguinte, muito oportuna a observação da verdade, da exatidão, da objetividade que todos os casos são tratados quando trazidos pelas empresas, tanto pela SWS Bank quanto pela consultoria, aí com Cláudio Barros, da SEG Consultoria. Porque isso dá lastro, isso dá respaldo, não só para o atendimento de curtíssimo prazo à necessidade da empresa, mas a perspectiva de médio e longo prazo quanto à estabilidade dos negócios e a confiabilidade entre as partes, não só aquela que está sendo atendida, mas também aquela que está atendendo e outros terceiros que dependam das informações das empresas. Nesse escopo, nesse trato, eu trago também aqui uma questão, e aí os senhores, para poderem expor quanto ao portfólio das empresas, na oferta para as empresas, que é, ou que são, melhor falando português, as linhas de crédito abertas, ou recém-abertas, que sejam oportunidades para as empresas. Os senhores citaram sobre fundos de investimento, tempo e taxa de juros, mas nós temos aí linhas de crédito oportunizadas, vamos dizer assim, para o mercado imobiliário, por exemplo, o mercado das construtoras e até mesmo, não só do capital de giro, mas até mesmo para iniciarem projetos e com isso o intuito de criação de emprego e renda, como é o caso do BNDES. Muito se fala quando apresentamos essas linhas de crédito, que a empresa já imagina, eu tenho que desenvolver um projeto, eu tenho que desembolsar para uma consultoria desenvolver um projeto. O que os senhores têm a falar quanto a essas linhas de crédito recém-abertas e quanto a empresa desenvolver essa consultoria, esse projeto, junto à SWS Bank e à própria SEG Consultoria. Ótimo. Marcelo. Bom, deixa eu só iniciar. Deixa eu só dar uma assumida, porque se tratou de BNDES, Salomão, só um minuto. Mas deixa eu só eu vou apresentar, antes do BNDES, as nossas linhas de atendimento comercial, aí você entra com as questões técnicas. Pode ser? Rapidinho. Marcelo, nós temos hoje disponível, para atender o empresário, as linhas de financiamento e refinanciamento de veículos. Nós temos desde a moto, o carro e caminhões. Caminhões, inclusive com data de fabricação de 40 anos atrás. Tá? E também nós temos linha de crédito para financiar o primeiro caminhão. Então, ele não precisa dar o caminhão o caminhão anterior como garantia. Ele financia o seu primeiro caminhão, utilizando o próprio caminhão na garantia. Então, essa é uma linha de crédito de financiamento e refinanciamento. O prazo de aplicação dessa linha ela é rápida. No máximo em 15 dias ela está finalizada. Demora um pouco mais por conta da análise de crédito, apresentação de documentos e transferência do veículo. Mas em 15 dias o recurso está na conta do solicitante ou do vendedor. Aí, na sequência disso, nós temos um produto muito comum no mercado, que é o Home Equity. Home Equity, dentro da nossa plataforma, a proposta é apresentada para mais de 40 instituições, em que, obviamente, elas vão brigar entre si, se a proposta for boa, né? E a gente também tem um índice de sucesso maior por conta da competição entre as instituições para fazer o financiamento do Home Equity. O Home Equity vai lá até 120 meses de prazo de pagamento. Tá? É um processo que não é rápido, leva aí de 60 a 70 dias, por conta das questões burocráticas de análise de crédito, contrato e transferência do bem. Na sequência, nós temos uma linha de crédito imobiliário consignado. Essa é uma inovação do setor financeiro, onde a pessoa coloca o seu bem como garantia
e o crédito fica disponível. E ele pode usar total ou parcial esse crédito que estará disponível. E ele pagará os juros somente sobre o que ele captou e não sobre o que está disponível. O prazo pode chegar até 240 meses e a taxa de juros é significativamente menor. O período para que essa operação se conclua também vai de 30 a 45 dias. A partir daí, né, nós temos investimentos através de fundos de investimento e também bancos de fomento. Quando eu falo bancos de fomento, não é só o BNDES. Nós temos os bancos regionais, no caso, o Banco Regional do Extremo Sul, temos o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, temos bancos estaduais, como o Fomento Paraná, temos também, da mesma forma, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, onde nessa linha de fomento, podemos dizer que existem mais de 400 linhas de crédito, onde cada linha de crédito trata do setor específico para a captação do recurso. E na outra ponta, o que nós temos é investimentos a partir de fundos internacionais, que sim, há necessidade de toda uma estruturação, preparar a apresentação dessa empresa, o desenvolvimento de um business para que essa empresa seja apresentada internacionalmente e também as perspectivas e projeções de retorno do investimento. Lá sim, nós temos taxas muito menores do que as aplicadas aqui no Brasil e também prazos muito superiores, tanto de carência quanto de pagamento, né? Essa é a nossa base hoje de oferta de crédito e atendimento às necessidades dos empreendedores no mercado nacional e internacional. Para isso, nós temos 47 agentes hoje operando para nós, tanto no país quanto fora dele. Aí fica a palavra para o Cláudio, que vai trazer condições técnicas da nossa atuação junto a essas instituições. Marcelo, nós absolutamente não podemos falar em nome das instituições financeiras, tá? Porque dentro do cenário nacional e internacional, nunca se sabe a qual nós vamos recorrer. As linhas nacionais governamentais aqui, conforme eu mencionei no começo, as linhas foram reativadas, tá? As linhas estão ativas. Aquela mentalidade do nosso tempo, antigamente, lá na instituição tem juros de 3% ao ano, não existe, tá bom? A empresa empresta dinheiro, essa instituição empresta dinheiro só para quem tem dinheiro. Desde que eles paguem a parcela, vai emprestar mesmo. Eu também emprestaria, tá? É tudo questão de se apresentar da forma correta à empresa, tanto documentalmente como apresentar de forma sucinta essa empresa, tá? A gente está com um projeto no Rio Grande do Sul, a qual é através de um banco de fomento também, a qual usa recurso dessa instituição nacional. E na hora que a gente começou a apresentar, foi enviado o documento às 8h37 da manhã de uma quinta-feira. Eu estava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, apresentei toda a documentação. Às 11h57, ou seja, quase 4 horas após, o banco já teve um aval de interesse na operação para ser um levantamento correto e coerente dentro de um projeto. Sim, o projeto é viável. Nós ficamos praticamente 60 dias à disposição dessa empresa, organizando o documento, fazendo a apresentação, partes da área contábil do Salomão, readequando a empresa para que, de fato, ela se tornasse atrativa para o mercado. Então, eu não tenho o poder de falar pelas instituições,
Tanto que a decisão de emprestar o dinheiro é do dono do dinheiro, que são as instituições, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho de meios e não de fins, tá? Onde que quem dá a última palavra no negócio é quem vai emprestar o dinheiro de fato, né? Por isso que eu volto a falar, se nosso processo nasce desde o começo com a verdade, o êxito da operação é muito maior. Perfeito, perfeito, Cláudio, perfeito, Salomão, muito claro. E aproveitando também, já caminhamos aqui para o final da nossa apresentação, dessa oportunidade ímpar, dessa oportunidade maravilhosa de sabermos sobre a instituição com 3 anos de atuação, e aí a SEG Consultoria com mais de 30 anos de atuação, uma história fabulosa aqui dos executivos na área de crédito e na área financeira. A gente já está caminhando já aqui para a parte final, mas do que apresentaram há pouco sobre, de não politicamente falar em nome de instituição alguma, mas na especificidade da atuação dos senhores, muito a empresa, quando ela vem mostrar a sua demanda, a sua necessidade, ela pensa que é caro, ela pensa que é burocrático, porque historicamente no país nós temos a ideia de que vai exigir uma burocracia, vai exigir um custo muito alto e de que não compensa. E aquilo que se fala muito na administração financeira, na contabilidade financeira, na própria economia, que o custo de oportunidade, quer dizer, o custo de não se tentar uma viabilização de um crédito, de um atendimento no capital de giro, seja burocrático, seja caro e não dê essa compensação. Já finalizando aqui a nossa apresentação, o que os senhores possam já aliar essa perspectiva da empresa com uma tendência de mercado, porque nós temos aí a questão de uma mudança no Banco Central, de uma mudança na política, possivelmente da política monetária nacional, e ser um entrave ou não para a empresa buscar esse crédito. O que os senhores possam falar para os empresários quanto a essa característica de acessar essas linhas de financiamento e as linhas de crédito que os senhores possam ofertar no mercado. Ok, Marcelo. Você sempre dá tarefa difícil, né, para a gente. Mas vou considerar assim, no que diz respeito ao futuro financeiro do país, eu posso dizer para você que esperamos que o novo presidente do Banco Central, e não só o presidente, como os 4 diretores que assumirão a partir do ano que vem, tenham responsabilidade técnica para a qual eles foram convidados a assumir essa função. São 212 milhões de pessoas, né, que dependem de responsabilidade profissional à frente de uma instituição tão importante quanto o Banco Central. E não só o Banco Central, como temos também o planejamento e temos também o Ministério da Economia. Para que a gente possa conduzir o crescimento do país de forma consciente, de forma firme, né, como ocorreram em outros países, como Coreia do Sul, né, que no mesmo momento em que nós aproveitamos das benesses do crescimento mundial, a Coreia do Sul também aproveitou e hoje ela está anos-luz na nossa frente, né? No que diz respeito ao nosso trabalho, ao nosso serviço, por isso que eu separei em 2 grupos, o grupo que precisa de dinheiro urgente e o grupo que precisa de dinheiro para poder fazer a sua empresa evoluir, atender novos mercados, reduzir custo e etc. O grupo que precisa de dinheiro para ontem, né, sempre o nosso trabalho será caro,
sempre o nosso trabalho será muito burocrático, porque ele tem uma necessidade urgente. Agora, o outro grupo que pretende fazer investimento, que pretende alçar novos voos, absorver mercados que ele considera que são possíveis, e buscar recursos mais baratos fora do país, isso não é custo, isso é investimento. E o investimento, ele tem que ser proporcional ao seu objetivo. Então, se nós pensarmos que uma empresa precisa captar, ou pretende captar, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, ou 100 milhões de reais, ou 1 bilhão de reais, nós temos no nosso portfólio hoje empresas que nós estamos atendendo em projeto com o propósito de investimento de 1 bilhão de dólares, né? Nós temos empresas fora do país que estão captando 300 milhões de dólares. Nós temos projetos aqui em território nacional que estão captando startup, 55 milhões de reais, né? Então, para essas atividades que têm esse propósito nobre e oportuno, o nosso trabalho é um investimento, né? E tenha certeza disso, nenhum deles estão arrependidos, nenhum deles, tá? E, como eu mencionei em toda a nossa conversa, se o dinheiro é para investimento, se o dinheiro é para estruturação, se o dinheiro é para novos mercados, tenha certeza que o dinheiro, o custo, o investimento e a proposta do parceiro investidor não será de arrancar o couro dele, não. Será de parceria mesmo, de fomento, né? De investir para crescer, investir para que todos ganhem, né? Sempre será essa condição de trabalho. No mais, eu agradeço aí a sua oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, de levarmos essa notícia e essas informações ao seu público. Ficamos à sua disposição, sempre, né? E mais uma vez eu reitero meus agradecimentos. E também a participação do Cláudio, que é um parceiro muito importante nos nossos trabalhos, é um parceiro bem arrojado, né? E muito sério, inclusive, tá? Fique sabendo que nenhuma atividade que nós apresentamos para os nossos clientes é uma atividade suspeita ou ilegal. Nós só utilizamos ferramentas que estão previstas dentro das leis brasileiras e também dentro das leis internacionais, inclusive com os nossos parceiros, né? Obrigado, Marcelo. Cláudio, eu acho que caiu, né? Vamos aguardar um pouquinho, ver se o Cláudio ele retoma aqui. Enquanto isso, Salomão, quando o Cláudio retomar aqui, até mesmo nas suas últimas palavras agora aqui conosco, algo mais quanto à linha de atuação, e aí aos 3 anos da SWS, que possa ressaltar nesse final ainda, Claro. Aí ver se o nosso parceiro Cláudio Barros possa retomar. Algo mais a ressaltar quanto a esses 3 anos de SWS? Vamos lá. Enfim, algo mais para esclarecer, fique à vontade. Empreender, Marcelo, empreender é uma atividade que não é fácil. Essa aqui é a 8ª empresa que eu abro na minha vida profissional. O bom de se abrir uma empresa nova é que você lembra que existem algumas regras naturais, né? Quais são as regras naturais de se abrir um negócio? Primeiro, tem que trabalhar muito. Se antes você achava que trabalhava muito, você, quando abre uma empresa, você vai trabalhar muito mais. Segundo, que é preciso plantar. É preciso plantar, é preciso semear, é preciso regar, é preciso adubar, é preciso acompanhar, né? E quanto mais recente é o plantio, mais cuidados você tem que ter com essa semeadura, porque ela é muito frágil, né? Ela é suscetível a muitos intempéries, né? Da própria natureza, e no caso aqui da natureza dos negócios. Além do que, você nunca sabe tudo.
Sempre você está aprendendo. Você está aprendendo com um parceiro, você está aprendendo com um agente, você está aprendendo com uma região, você está aprendendo com uma ferramenta financeira, né? E você nunca é dono de tudo. E muitas das vezes, para aprender, você não tem receita pronta, não tem manual, né? Então você vai aprender fazendo, você vai aprender errando, você vai aprender, obviamente, tendo prejuízo, né? Isso é um processo, não só com a SWS Bank, como com todas as atividades comerciais, com todas as atividades empreendedoras. E com a SWS Bank não foi diferente, né? Nós chegamos onde chegamos, estamos ainda num processo de desenvolvimento forte, né, de atuação dentro do mercado, e com muito esforço, com muitas pessoas sérias ao nosso lado, estamos evoluindo a galope, não vamos dizer nem marchando, mas a galope. Muitas das vezes me surpreende o desenvolvimento do nosso negócio. Pois não, Cláudio, pode falar. Caiu aqui o link, desculpa. Agradecer novamente, Marcelo, pela oportunidade de estar falando com o teu público. Com relação à burocracia, de fato, é burocrático, tá? Afinal de contas, se fossem nos pedir um dinheiro emprestado e nós não conhecermos para quem estamos emprestando, a gente vai querer saber de tudo da vida dele para ver se a gente vai receber de volta, né? Então, de fato, eu não defendo a burocracia, eu defendo sim o compliance, tá? O compliance, que é o importante nessas questões dissussórias dentro das operações financeiras, estruturais e tudo mais, é muito importante. E, conforme Salomão mencionou, a receita é simples. Trabalhamos com quem, de fato, se tem que trabalhar. Não vamos pegar casos os quais nos procuram que quer dinheiro para não pagar, pessoas que tragam problemas, que possam trazer problemas no futuro, tanto para nós como para os parceiros financeiros nossos. Então, de fato, a documentação inicial, ou seja, para a gente fazer uma pré-análise, para estudar o caso do cliente, já é uma documentação nos moldes bancários, para que nós possamos, de fato, entender um pouquinho do cliente. Aí depois o negócio complica um pouco mais, mas faz parte. Por isso que nós estamos aí nesse mercado. Eu amo todo o resultado que nós temos, eu amo de fato, porque o que eu mais gosto é de viajar para ir nas inaugurações dos empreendimentos novos dos clientes. E muito obrigado mais uma vez, Salomão, Marcelo. Contem conosco sempre. Perfeito, Cláudio. Cláudio Barros, Edson, Hilton, Salomão, satisfação imensa, mais uma vez, amplamente e eternamente agradecido aí pela atenção, pela oportunidade de ouvi-los e atualizarmos aí a todos, não só a mim, mas a todos que possam assistir. Possam pegar essa gravação e nos assistir um pouco mais à frente. Muito obrigado. Lembro a vocês que o Sócio no Negócio é um projeto, é um fórum de negócios e empresas exponenciais. O nosso intuito é sempre agregar, é sempre acrescentar positivamente informações para que você tome, os empresários e todos tomem com a informação novas e melhores decisões, que, como disse muito bem aqui os nossos convidados de hoje, Edson Salomão e Cláudio Barros, que com transparência e exatidão, principalmente médio e longo prazo, possam estabelecer negócios e a sustentabilidade das empresas.
Mais uma vez eu agradeço aos convidados e a todos que puderam nos prestigiar na manhã de hoje, no dia de hoje. Até a próxima oportunidade, aguardando de você o contato, não só aos nossos convidados pelo site swsbank.com.br, mas também aos nossos contatos aqui de WhatsApp, porque buscamos parceiros. Se quiser ser nosso parceiro, se quiser apresentar o seu produto, o seu negócio e principalmente fazer negócios transparente e com exatidão, nos procure. Muito obrigado, senhores. Obrigado, Edson. Obrigado, Cláudio Barros. Um grande abraço. Que Deus possa abençoar a todos. Bons negócios. Tudo de bom. Até a próxima. Um abraço. A todos obrigado. nós.